Esse é o primeiro evento de uma série de eventos que a gente vai fazer até julho, né? Esse é o primeiro encontro de teatro entre Serras e Águas. O encontro de teatro entre Serras e Águas vai ser uma residência artística, ou seja, dois grupos de teatro, um paulista e um estrangeiro, que vai ser o Teatro Latão, o grupo de São Paulo que vai participar, e um grupo que chama Malas Voadoras, que é um grupo português e que tem alguns atores ingleses que fazem parte. No mês de junho, de 17 a 23, esses dois grupos e mais 30 atores da região nossa, que a gente está convidando vocês para isso, né? Esse evento agora que a gente está hoje aqui, esse encontro, é um pouco também para explicar o que vai ser esse encontro que vai acontecer depois, que a gente quer convocar quem quiser participar, né? Precede essa vivência 3 encontros, um aqui em Bragança, outro em Atibaia e outro em Piracaia. E sempre a ideia é a gente trazer 2 convidados em cada um desses encontros para discutirem um pouco com vocês assim sobre teatro, sobre autores que foram importantes na carreira desses artistas, né? Falar um pouco sobre a carreira deles e um pouco sobre as influências, as referências, né? E depois abrir para uma conversa com vocês, onde vocês podem perguntar as coisas e colocar, né, também a posição de vocês que fazem. Eu sei que estou vendo aqui um monte de gente que eu conheço que trabalha com teatro, né? Tem vários parceiros antigos nossos aqui que eu estou vendo nessa noite, né? Queria agradecer aqui a presença do nosso vereador Kiki Brown, nosso apoiador aí, né? Daqui a pouco eu sei que o deputado Beto Trícoli está chegando, com o Noi Camilo, né? Ah, então. Olha o Kiki Brown ali, ó, o Kiki Brown, olha lá. E, bom, então a escolha desses, né, de Helena Inês e Guilherme Leme nesse primeiro encontro é uma escolha porque, além da trajetória deles como artistas, tudo isso, eles têm uma ligação muito grande com esse projeto todo, com o Festival de Arte Serrinha, né, com esse projeto que a gente está desenvolvendo em Bragança, na região da Serrinha, e agora, né, tentando regionalizar mais isso. A ideia é que a Serrinha, a partir desse ano agora, já fazendo parcerias e com Secretaria de Estado da Cultura, Secretaria de Estado da Educação, Secretaria Municipal de Cultura e Educação também, possa expandir a atividade para além do Festival de Arte Serrinha, que vocês conhecem, que acontece no mês de julho. Para vocês terem uma ideia, esse ano a gente está recebendo escolas estaduais para fazerem visitas monitoradas à Serrinha durante o ano todo. Vai ter esse encontro de teatro em junho e depois um festival de música instrumental no segundo semestre, em setembro ou outubro, né? Então, bom, sem mais, quem que vai falar primeiro, Helena ou Gui? Então, Guilherme Leme, que, entre outras coisas, também é quase um bragantino, né? Vocês são de Bragança, sabem que todas as ruas do centro da cidade chamam Leme, e o Guilherme é dessa família e frequenta Bragança também há muito tempo, desde criança, né? Então, Guilherme Leme... Não precisa de ler. Bom, boa noite. Alô? Alô? Com o microfone. Alô? Com o microfone, tá bom. Bom, eu acho que primeiro, assim como o Fábio falou, isso aqui é um encontro, então eu acho que não é uma coisa para eu e Helena estarmos aqui simplesmente para falar. Eu acho que encontro é para todo mundo falar. Então, eu acho que a gente quer falar e quer ouvir também. Eu acho que é aqui para a gente conversar. Eu acho que principalmente o Festival da Serrinha é um lugar de encontro, é um lugar onde as pessoas trocam. Eu acho que existe uma coisa primordial quando a gente realiza arte, parceria, encontro, discussão.
novas formas de pensar o mundo, de repensar o mundo, de ler o mundo, de ver o mundo de uma maneira diferente. A gente fica meio... O ser humano, ele é ansioso, é desejoso, ele está sempre querendo uma nova maneira de ser, de estar nesse mundo. Eu acho que a arte traz isso para a gente. Não só a arte, é claro, a gente pode falar da filosofia e a gente pode falar de outras várias disciplinas, mas o fato da gente ter a possibilidade de, nas artes, poder rever nossos valores, nossa história, repensar nossa cultura, eu acho que é fundamental. Então isso é só para falar que, assim, parceria, encontro, troca é a melhor coisa. É assim que a gente aprende junto, não é unilateral, né? Nunca. Bom, eu acho que tem muita gente também querendo... Quando o Fábio falou, Gui, vamos lá para o encontro, eu falei, não sei o que falar, Fábio, eu não sou acostumado a falar em mesa, a falar sobre... Não sou acostumado a isso. Não, mas você vai falar sobre sua experiência, vai falar sobre um autor que você gosta, sobre uma peça, sobre... Enfim, sobre o que você pensa sobre teatro. Eu falei, tá bom. Falei, meu Deus, o que eu vou falar? Então, provavelmente eu vou me perder várias vezes, vou para vários caminhos, fala assim, ei, cai na real, aí, volta aqui. Eu acho que tem gente, estou vendo aqui, tem várias idades, várias pessoas, várias vertentes de desejos de ouvir coisas. Então, eu vou falar um pouquinho de cada coisa, começando com a minha experiência de teatro. Eu não sei se eu faço teatro hoje em dia porque eu sou apaixonado pelo teatro. Eu não sei se eu escolhi o teatro ou se o teatro me escolheu. Eu comecei a fazer teatro quando eu tinha 15 anos, no colegial. Hoje em dia não chama mais colegial, nós chama segundo grau. Eu tinha 15 anos, comecei a fazer teatro no Colégio Objetivo. Nessa época o Objetivo dava maior força para as áreas matérias extracurriculares, o teatro era uma delas. Então a gente acabou montando um grupo de teatro, tinham vários, na verdade, era lá na Avenida Paulista. Eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, tinha ido fazer um intercâmbio cultural e, claro, um garoto de 14, eu fui para os Estados Unidos com 14 anos e voltei com 15. Um garoto nessa idade quer descobrir o mundo, quer ver coisas diferentes, fazer coisas diferentes. E quando eu cheguei no Brasil, eu entrei no Objetivo, a primeira semana que eu estava na aula, chegou alguém e falou assim, você não quer participar do grupo de teatro? A gente está montando uma peça, blá, blá. Falei, vamos embora, vamos ver o que é isso. Fizemos a nossa primeira peça, que foi O Pagador de Promessas, do Dias Gomes. Depois, isso no segundo colegial. No terceiro colegial, voltamos a trabalhar juntos, trabalhamos o ano inteiro. Esse grupo ficou muito unido, a gente participou de vários festivais de teatro amador de São Paulo, ganhamos prêmios, enfim. Ali começou a vir uma coisa me instigando, algum bicho começou a me pegar, alguma coisa começou a me coçar. Saí do Objetivo, saí do segundo grau e entrei. Olha que engraçado, não fui fazer artes cênicas, não fui atrás de teatro. Por isso que eu digo que nesse primeiro momento não teve uma paixão, não teve... Fui fazer, na verdade eu prestei 2 faculdades, uma de publicidade e propaganda, outra de direito. Acabei entrando em direito na PUC. Fui fazer direito na PUC. Muitas pessoas do meu grupo de teatro do Objetivo acabaram entrando na PUC também, cada um na sua faculdade. Então a gente resolveu remontar o grupo que a gente tinha no Objetivo, remontar na PUC. Fiquei 2 anos fazendo direito e trabalhando com esse grupo, montando espetáculos. Eu lembro até, aí quando a gente começa a ver que a coisa começa a pegar na gente, uma das matérias, que era Direito Civil,
A professora era Silvia Pimentel, uma professora maravilhosa. A gente tinha aquela prova de fim de ano e ela dava abertura. Apresentem o que quiserem. E eu me juntei com um amigo meu e uma outra colega. Esse amigo era do meu grupo de teatro e a gente apresentou como prova final do curso um trecho da peça Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Paulo Pontes e do Chico Buarque. Passamos com 10. Graças a Deus, essa peça fala sobre o direito, exatamente sobre o direito. E aí a coisa começou a me pegar. Nessa época, eu fui nas férias, acabou o primeiro ano da faculdade, na verdade eu estava no primeiro ano ainda, fui fazer uma viagem para o Nordeste, aquela que junta os amigos, vamos embora para o Nordeste. E durante o caminho os amigos foram se separando, ficou eu e esse amigo meu, Fabrício. A gente estava em João Pessoa, a gente não sabia o que fazer em João Pessoa, pegamos o jornal, vimos uma propaganda de um festival de artes de Areias. Vamos para lá? Vamos para lá, pegamos um ônibus e fomos. No interior da Paraíba, um festival maravilhoso, multidisciplinar, como é o Festival da Serrinha. Englobava literatura, englobava artes plásticas, englobava teatro. E lá eu conheci um grupo e uma pessoa que eu acho que aí mudou a minha vida. Eu conheci o Luiz Carlos Vasconcelos, é um ator paraibano, até hoje ele está fazendo a novela das 6, essa Flor do Caribe. Eu não vejo muito a novela, mas ele é um pescador lá, pai do outro garoto. Ele é quem? Foi preso, enfim. Luiz Carlos Vasconcelos já fez vários filmes, várias novelas, várias peças. O Luiz Carlos, ele é um palhaço. A profissão dele é palhaço. Ele é um dos maiores palhaços que eu conheço na vida. O palhaço dele é lindo, chama Piolim. E ele tem o grupo de teatro, há mais de 30 anos, o grupo de teatro Piolim. E na época eu conheci ele lá em Areias e eu vi o movimento que ele estava fazendo lá em João Pessoa para sustentar esse grupo, para manter esse grupo e conseguir uma sede para esse grupo. Ele dedicava 24 horas da vida dele para isso, para os alunos dele, para esse grupo. Ele dava aula de teatro também. E ele mexia mundos e fundos. A paixão que ele tinha por aquilo me moveu. Ele precisava de assinaturas, ele precisava fazer abaixo-assinado. Hoje em dia a gente faz por internet, na época era papel. Eu acabei saindo de Areias, fui para João Pessoa, fiquei com ele um tempo lá, num lugar que era um antigo convento, onde ele tinha uma salinha que ele vivia, que ele morava, onde ele dava aula, onde ele fazia tudo. E o que ele queria, esse convento era abandonado, ele queria que o convento virasse a sede do grupo Piolim. E para isso precisava de tantas mil assinaturas, e aquela paixão me moveu. Eu falei: Luiz Carlos, eu vou ser o seu representante em São Paulo. Eu vou conseguir para você 10 mil assinaturas em São Paulo. Eu não sei quantas ele precisava. E eu voltei, acabou minhas férias. Eu me apaixonei pelo grupo, me apaixonei por todo mundo, me apaixonei pela Paraíba, enfim. Eu voltei para São Paulo, começou a aula na PUC, e eu não entrava na aula. Eu mudei para o período da noite, antes eu fazia de manhã, mudei para o período da noite, e eu nunca entrava na aula. Eu passava a noite inteira pedindo a assinatura para abaixo-assinado. Isso foi um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Enquanto eu não consegui 10 mil assinaturas, eu não parei. Chegou no meio do ano, eu falei assim: por que eu estou fazendo direito? Eu não quero fazer direito. Eu quero, na época, me envolver com teatro. Eu quero me envolver com paixão. Eu quero me envolver com coisas que movem. Eu abandonei a faculdade. Falei: não tenho nada para fazer aqui. Fui dar aula de inglês para me sustentar. E daí eu resolvi que arte, mais do que o teatro, que arte era meu barato.
naquele momento. E comecei a fazer aula. Continuei com um grupo. No colégio que eu fui dar aula no mesmo colégio que eu estudei, no Colégio Objetivo. Montei um grupo de teatro com os alunos e aproveitava e fazia aulas com o meu salário que eu tinha. Eu morava com pai e mãe, então eu tinha o meu salário para poder gastar. Fazia aula de dança, fazia aula de canto, fazia aula de teatro, enfim, e aproveitava nas férias escolares, também com o meu dinheirinho que eu juntava durante o ano, ia para Nova York estudar. Chegava lá e estudava aula de mímica, aula de teatro, dança, canto, fazia tudo que eu podia, gastava todo o meu dinheiro, tudo que eu ganhava dando aula, eu gastava nesse sentido. E eu dei aula durante 3 anos, então eu pude ir 3 anos seguidos para Nova York estudar, e na verdade essa foi a minha formação. Eu não cheguei a fazer uma formação acadêmica em teatro, essa foi a minha formação. Comecei na época a fazer aula com um cara incrível, uma aula de dança com um cara incrível em São Paulo chamado Ivaldo Bertazzo. Com ele eu fazia espetáculos de dança, mas era uma coisa ainda meio amadora. E um dia eu fazia também muita... Lá em São Paulo a gente tem esse mercado, fazia muita propaganda, então ganhava um dinheirinho fazendo propaganda. E daí um dia apareceu um teste para um musical, eu fui fazer, meio totalmente sem pretensão, eu não era profissional, eu era amador na época, mas eu passei. Era um musical chamado A Chorus Line, e eu fui contratado em carteira como ator. Daí eu falei, bom, agora minha vida realmente mudou. Larguei, parei de dar aula e segui a minha carreira e fui ser ator. Isso eu devia ter 23 anos de idade. Foi bom? Foi. Foi ruim? Foi, pra caralho. Sofri muito. A profissão de ator não é fácil. Te dá muita alegria e te dá muita tristeza. Te dá muito trabalho. Mas é o que me pegou. E eu sabia que eu estava num lugar onde eu estava fazendo aquilo que eu queria. De lá eu acabei indo para o Rio de Janeiro fazer teste por uma novela, acabei ficando no Rio, fiz várias novelas quando eu cheguei no Rio, mas sempre com o teatro do meu lado, sempre o teatro colando do meu lado, e isso foi, de uma certa forma, o teatro, aí que eu digo, o teatro me puxou. O teatro me puxava muito mais que a televisão. Sempre que eu tinha que optar entre uma coisa ou outra, eu acabava optando pelo teatro. Por isso, de uma certa forma, eu me afastei da televisão, ou a televisão se afastou de mim. Nunca é unilateral. E eu comecei a fazer mais teatro, e mais teatro, e mais teatro, sofrendo muitos, duros, sem dinheiro, às vezes, pedindo dinheiro emprestado. Isso depois de ter feito várias novelas, ter ganho muito dinheiro, mas parei de fazer televisão. Vários momentos eu estava legal, e vários momentos eu estava na pindaíba. Até que um dia, e disso eu quero falar depois, eu falei assim, não, eu tenho que inventar a minha vida como ator, como artista. E daí eu resolvi me produzir. Eu resolvi que eu ia tomar conta da minha vida, que não era a Rede Globo, não era nenhum outro produtor teatral, eu ia decidir o que eu queria fazer, com quem eu queria fazer e da maneira que eu queria fazer. E eu montei com uma amiga minha uma produtora de teatro. E a minha vida mudou. Isso porque eu comecei a botar na minha vida a criatividade. Eu tenho que criar, eu tenho que inventar os meus projetos, eu tenho que inventar a minha história, eu tenho que inventar, e foi aí que eu comecei a inventar a minha vida, porque tem uma coisa na vida da gente, às vezes a gente participa da história, do mundo, de uma cidade,
Às vezes a gente participa da história da humanidade, da história do teatro. Eu estava participando da história do teatro brasileiro. E naquele momento eu comecei a escrever também a história do teatro brasileiro. Porque eu comecei a assinar os meus projetos, a fazer coisas representativas dentro do cenário artístico. E isso muda mesmo, muda muito. E daí aquela coisa que eu falei, que nunca pintou realmente uma paixão, mas eu acho que foi uma coisa meio de casamento. Daí vem amor. E companheirismo. E você sofre junto, e você alegra junto, e o teatro para mim é um pouco isso. É meu grande parceiro. Fiz vários projetos importantes na minha vida, trabalhei com várias pessoas bacanas. Inclusive meu primeiro filme, isso foi uma coisa também que mexeu muito comigo. Isso eu era novo, tinha 25 anos, me chamaram para fazer um filme, fazer um teste para um filme. Eu falei, vou lá fazer o teste para o filme. Fiz o teste para o filme e passei. Ele falou, não, você vai fazer o papel. Eu falei, mas o que é? Ele não queria me contar o que era. Ele falou, não, você vai contracenar com a Marília Pêra e com o Marco Nanini. Eu tinha 25 anos de idade. Fiquei deslumbrado e foi lindo. O filme Anjos da Noite, do Wilson Barros, um cineasta maravilhoso, infelizmente morreu cedo, hoje seria um dos grandes cineastas brasileiros. Enfim, a gente tem essas coisas na carreira que vão nos impulsionando, mexendo com a gente, né? Eu não conseguia contracenar com a Marília Pêra, para mim ela era uma deusa, né? Na hora que eu ia dar o texto, ficava olhando para a cara dela, eu ficava embevecido, era muito engraçado. Mas enfim, eu fiz vários projetos e teve um que foi muito importante para mim, foi um dos meus últimos projetos, que também mudou minha vida, porque eu acho que cada projeto muda a vida da gente, cada coisinha que a gente faz, cada pedrinha, cada movimento que você toma, né? É por isso que eu falo, tem que fazer coisa significativa na vida. E caiu na minha mão, também caiu na minha mão. Eu não... Claro que você tem que estar antenado para a vida, por isso que é muito importante a gente estar antenado para tudo, principalmente dentro das artes. Porque as coisas aparecem, é o momento de você ir lá e captar. E caiu na minha mão uma adaptação de um texto, de um livro do Albert Camus, chamado O Estrangeiro. E eu me apaixonei pelo texto. Eu tinha lido esse texto aos 17 anos de idade. E tinha lido, foi inclusive na PUC, no primeiro ano da PUC, algum dos professores pediu para a gente ler O Estrangeiro. Eu li e achei bacana, mas não me pegou. Não foi uma coisa que na hora me bateu assim. Falei, legal, li um Camus, conheci, né? Todo mundo tem que conhecer Albert Camus. Um dia li, está lido. Se passaram 30 anos, sei lá, 20 anos, não, 30 anos, e esse texto caiu na minha mão de novo, e aí veio como uma porrada. Acho que eu li cedo demais. Talvez fosse imaturo para ler O Estrangeiro aos 17 anos de idade. Mas quando bateu novamente, aquilo veio como uma pedra. Eu falei, não, esse projeto eu quero fazer, vai ser agora o projeto da minha vida. Passei 2 anos estudando a obra do Camus e tendo aula de filosofia para entender exatamente o que era aquilo, que universo era aquele. E foi bárbaro, esses 2 anos que eu fiquei estudando Camus, a minha vida realmente foi muito bom. Na época eu lembro que eu fazia análise, eu parei de fazer análise. Era tão imenso o conhecimento que eu estava tendo, conhecendo a obra do Albert Camus, não só do Camus, porque daí eu fui estudar Sartre, eu fui estudar Simone de Beauvoir, eu fui estudar o movimento existencialista. Tudo aquilo era tão grandioso para mim, tanto conhecimento, que me preenchia. Eu não tinha mais que ficar falando do meu mundinho, dos meus probleminhas naquele momento. Eu estava descobrindo tanta coisa nova, um mundo tão novo, que, enfim, na verdade eu nunca mais fiz análise depois que eu conheci
Camus. Inclusive, eu queria ler para vocês uma coisinha que o Camus escreveu. O Camus, ele era além dele ser filósofo, jornalista, escritor, apaixonado por futebol. Ele só não foi jogador de futebol, segundo ele, porque ele teve tuberculose muito cedo na vida e ele passou a vida inteira com tuberculose. Ele se curou da tuberculose aos 45 anos, morreu aos 47 de acidente de carro. Olha como é a vida, ao acaso. Ele passou a vida inteira tuberculoso, então ele não podia jogar, ele não tinha fôlego, mas ele era apaixonado por futebol. As duas paixões dele, o futebol e o teatro. Ele escrevia teatro, ele tem várias peças, não todas maravilhosas. Para mim, ele era melhor filósofo e escritor do que dramaturgo, mas tem coisas lindíssimas dele, como Mal Entendido, como Calígula. Mas o grande barato é que ele era um apaixonado por teatro. E eu peguei um trechinho só para ler, só para sentir essa paixão que ele tinha. É um trechinho de um discurso que ele fez uma vez que ele estava dando uma entrevista. Ele fala assim: eu dediquei ao teatro um tempo que eu geralmente recuso a jantares, a reuniões e a compromissos desse mundo que vivemos entediados. Embora eu saiba que essas necessidades do mundo são necessárias para o homem contemporâneo, mas eu tenho uma coisa maior em mim, a minha necessidade de artista. E como se sabe, elas são mais misteriosas. Portanto, eu acredito que o teatro seja o lugar da verdade. Geralmente se diz que o teatro é o lugar da ilusão, mas eu acredito que quem vive na ilusão é a sociedade, não o teatro. E você certamente encontrará menos mentirosos num palco do que na vida. Tome como exemplo esses atores não profissionais, essa gente aí da vida, personagens da vida, desses que figuram nos nossos clubes, nas nossas administrações ou simplesmente às vezes no nosso dia a dia. Coloca essa gente no palco. Joga sobre eles 40 refletores. A peça está pronta. Vocês vão vê-los totalmente nus sob a luz da verdade. Porque no palco, as falsidades e mentiras são imperdoáveis. E eu digo mais, que toda trucagem do mundo não impedirá que o ator que esteja sobre um palco de 60 metros quadrados, se confesse e se entregue, mesmo que ele esteja usando um figurino, mas que ele se entregue à sua verdadeira identidade. Eu estou seguro que jamais conheceria a fundo um homem, um companheiro, um amigo, se ele não tivesse o gesto de amizade, de ensaiar ou de atuar comigo os personagens do nosso século ou os personagens de uma outra natureza. Aqueles que amam os mistérios do coração, os mistérios da vida e a verdade, é no palco que essas pessoas devem estar. É no palco onde a sua curiosidade insaciável corre o risco de ser saciada. Acreditem em mim. Para viver a verdade, interprete, atue, faça teatro. Esse é um texto lindo do Camus, de quem é um apaixonado. E isso realmente é verdade. Na vida a gente pode mentir, né?
A gente pode falar de vez em quando se está bem, se não está bem, mentir sobre uma... Ah, eu não fui lá não, mas você foi. Você pode dizer com a maior cara. No teatro, quando você está interpretando um personagem, se ele não for verdadeiro, ninguém compra. Se você não tiver inteiro, se você não tiver entregue, se você não tiver de alma lavada aqui em cima, a plateia não te compra. A plateia só compra do ator a verdade do ator. Enfim, falei um pouco sobre teatro. Já vim fazer teatro. Depois eu vou falar da minha experiência aqui com o Festival da Serrinha, porque todo mundo já conhece o Festival da Serrinha. O teatro também me levou para as artes plásticas. Teve uma época que a minha vida estava naquelas baixas, sem trabalho, sem dinheiro, sem nada, estava deprimido, mas com uma vontade de criar incrível. E eu não estava achando espaço no teatro, eu fui me dedicar às artes plásticas. Entrei na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, estudei lá por 5 anos, cheguei a realizar, a fazer trabalhos, a pintar, a desenhar, durante vários anos. Depois de uma certa época eu parei, não dava para eu me dividir entre teatro e artes plásticas. Eu achava que eu não conseguiria fazer os dois bem, mas as artes plásticas me ajudaram muito no teatro, porque quando eu comecei a dirigir, eu começo a pensar o palco quase como uma tela. É ali que eu coloco as camadas de tinta, sejam elas na interpretação, na luz, no cenário. Eu crio uma tela para mim, ou uma escultura. Enfim, as artes plásticas para mim hoje faz parte do meu fazer teatral. E essa conversa é muito importante entre as artes. Eu acho que é totalmente imprescindível. Que é outra coisa que acontece bacana no Festival da Serrinha, que é esse intercâmbio entre as artes, de ser um festival multidisciplinar. Agora eu queria acho que já falei demais, né? Mas eu queria falar agora um pouco, eu acho que assim, falei do teatro, falei um pouco de mim, mas eu acho que tem uma coisa maior. A gente falar da arte como um movimento de transformação do ser humano, de transformação de uma sociedade, de transformação de uma cidade, de um país. A arte, ela está ligada, isso é minha opinião, tá? É só achismo aqui. A arte está ligada a uma coisa misteriosa, a uma coisa de um outro departamento. Ela está ligada, eu acho que aos deuses. Mas a arte faz parte da cultura. E a cultura está ligada a nós seres humanos. A cultura somos nós. É como a gente vive, o que a gente faz, o que a gente pensa, quanto a gente ganha, qual o nosso passado, quem é meu pai, quem é minha mãe, o que eu assisto, que programa de televisão eu assisto, que peça de teatro eu vejo, que livro eu vejo. Tudo isso é cultura, porque cultura somos nós, é o povo, é a história do mundo. E a arte tem uma influência incrível dentro da cultura, porque a arte, como para mim está neste departamento acima do chão, ela tem esse poder de transformação, e a gente tem que usar a arte para transformar a nossa cultura, que a nossa cultura não fique estagnada, que a nossa cultura cresça, melhore, se transforme, que nós, seres humanos, tenhamos esse caminho. Um caminho que eu acho que a arte pode dar para a gente, de informação e de formação. Formação de experimentar outras coisas, de tentar outras vidas, de tentar... Eu não estou satisfeito com isso aqui, eu não estou satisfeito com a minha cidade, eu não estou satisfeito com o meu bairro, eu não estou satisfeito com a minha casa.
É através da arte que você vai repensar isso. É através de ler um livro, de ver um filme, de ver uma peça, de outras maneiras de viver. Não existe nada no mundo que seja uno. Nada é de uma maneira só. E existem maneiras que não são conhecidas. O novo está por vir. Só que a gente tem que ir atrás dele, com inteligência, com sabedoria e com sensibilidade. E a cultura é o que deixa uma sociedade viva, uma cultura forte, em ebulição. E daí eu acho que eu tenho que falar disso, de como um movimento cultural transforma. Quer dizer, eu não tenho que falar nada, quem tem que falar é quem entende mais disso de uma forma de realização ou de uma forma administrativa, mas o que eu sinto é que a gente tem que mexer com a cultura de um povo, de uma cidade, de um lugar, para que a gente saia do lugar comum. Ninguém está preocupado. Uma cidade não vai ser mais feliz porque ela tem mais prédio, porque ela tem mais fábrica, porque ela tem mais loja, porque ela tem mais boate. Não, uma cidade vai estar mais ligada, mais antenada, mais saudável, mais feliz quando as pessoas estiverem mais bacanas, quando as pessoas estiverem mais criativas, mais inteligentes, porque são elas que vão criar o seu próprio modo de viver, o seu modus vivendi. E para isso a gente precisa provocar. Então, para isso a gente precisa provocar encontros, discussões, festivais. Tem que botar teatro na rua, tem que botar cinema na rua, tem que botar música, literatura, tem que falar disso. É isso que move a gente. É a música que move a gente o dia inteiro, ali ouvindo no rádio, que dá uma certa tristeza, às vezes, quando a música é mais melancólica, que dá uma alegria, que dá vontade de dançar. É isso que faz a gente ser diferente. É isso que me dá vontade de construir algo novo ali na esquina. E é muito importante que a gente provoque isso. O Fábio, um dia pensou esse festival. Foi um tesão que apareceu na vida dele, um sonho, e ele realizou. E eu dei apoio desde o primeiro festival. E ele fez na raça, ele fez na coragem, ele fez sem dinheiro, ele gastou dinheiro pra caramba, ficou duro pra caramba com esse festival, durante muitos anos. Ele não tinha apoio nenhum, mas era sonho, era paixão. A gente tem que acreditar em paixão. E nesse festival as pessoas se encontram, as pessoas conversam, as pessoas trocam. Helena Inês veio dar uma oficina de cinema há 5 anos atrás. No 7º festival. 5 anos atrás, ela veio dar uma oficina de uma semana de cinema, no mesmo ano que eu estava dando uma oficina de teatro. Ela começou com essa oficina de cinema, filmou algumas cenas, os alunos aprenderam o que era cinema, o que era. Essa celulinha que ela construiu nessa semana dentro do festival virou um longa maravilhoso, chamado Baal, que a Helena fez. Vocês têm que ver esse longa, é lindo. Ganhou prêmio, Fábio Deduc ganhou prêmio de diretor de arte lá em Gramado. A gente tem que criar essas células para a gente pensar, para a gente criar, para a gente pensar a arte, pensar a cultura do lugar. Só para dar um exemplo, estava até vendo um vídeo, existia um lugar lá na Espanha, muito abandonado, muito triste, muito pobre por vários motivos culturais e históricos, enchentes, decadência monetária, vários problemas, corrupção, parará. E um bando de gente criativa
resolveu repensar essa cidade. Bom, teve várias vertentes, é claro que não foi só esse fato que eu vou, esse monumento que eu vou citar. Teve várias pessoas pensando de várias maneiras, isso na área empresarial, na área da saúde, na área da administração da cidade, em tudo. E nessa área criativa eles conseguiram uma troca, um intercâmbio com a Fundação Guggenheim. Guggenheim é um dos maiores museus do mundo, é uma fundação, uma das maiores fundações do mundo, onde tem um museu em Nova York, tem 2 em Nova York, né? E depois ele começou a se espalhar pelo mundo e a fazer parcerias. E Bilbao foi lá, cavou esse intercâmbio e acabaram. O Frank Gehry, que é um dos maiores arquitetos do mundo, um cara maravilhoso, vocês têm que conhecer, porque a obra dele é de você olhar e cair para trás. Eles conseguiram que o Guggenheim fizesse o museu em Bilbao. Essa cidade chama Bilbao, na Espanha. E a cidade mudou. O Museu Guggenheim, não só ele, mas é o ícone da mudança de uma cidade. Hoje Bilbao é conhecido no mundo inteiro. É uma das cidades mais prósperas da Europa. Porque um dia um bando de gente criativa foi lá e falou: vamos melhorar essa cidade, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer a diferença. E o ícone disso é esse grande museu maravilhoso chamado Guggenheim. Eu tenho outros exemplos para dar. Tem a cidade de Edimburgo. Eu tive agora o ano passado apresentando O Estrangeiro em Edimburgo. É o maior festival do mundo, acho quase com certeza que é o maior. Ele começou em 1947 e vem até hoje. É uma cidade pequena, não muito maior que Bragança. Tem 500 mil habitantes, Edimburgo, capital da Escócia. Eles fazem 6 festivais no mês de agosto: teatro, artes plásticas, literatura, banda marcial, gastronomia e mais um que eu não lembro. A cidade, praticamente o país, a Escócia vive em função desses festivais. Atrai gente do mundo inteiro. A cidade fervilha, economicamente é uma maravilha para a cidade, culturalmente é uma maravilha, e a cidade que virou esse ícone de cultura no mundo inteiro. Edimburgo é conhecido como a capital dos festivais. Só para vocês terem uma ideia, eu estava lá com O Estrangeiro, minha pecinha pequenininha, no mês de agosto. Ao mesmo tempo que eu estava em cartaz, tinham mais 2.300 peças em cartaz, numa cidade de 500 mil habitantes. É claro que durante o festival ela vira uma cidade de 1 milhão de habitantes. 500 mil turistas do mundo inteiro vêm para essa cidade. Agora olha que maravilha, olha o que muda a vida desse lugar, dessas pessoas que vivem lá, das pessoas que frequentam e participam disso tudo. Edimburgo é um exemplo. Avignon, uma cidade desse tamanho, 30 mil habitantes, na França. Tem um festival em julho também de teatro. Eu fui lá, eu não fui apresentar, fui visitar o ano passado. Sabe quantas peças estavam em cartaz no mês de julho? 900 peças de teatro, numa cidade de 30 mil habitantes. Só que de 30 mil habitantes, ela vira uma cidade de 200 mil habitantes na época do festival. Ou seja, a cidade acontece para o ano inteiro. Ela vive em função daquele festival do mês de julho. Fora os festivais que a gente tem no Brasil. Festival de Música de Inverno de Campos de Jordão. Em Ribeirão Preto tem Salão de Arte, Festival de Cinema, Festival de Dança, Feira do Livro. São José do Rio Preto tem o FIT, que é famosíssimo no Brasil inteiro e internacionalmente é conhecido. Araraquara tem Festival de Dança. São José dos Campos tem Festival da Mantiqueira. Paranapiacaba tem Festival de Inverno. Curitiba tem um Festival de Teatro de Curitiba, que todo mundo já ouviu falar, internacionalmente conhecido. Londrina
tem o Festival de Dança de lá, que é um dos melhores festivais de dança do mundo. Festival de Música de Londrina, Festival Literário de Londrina, Festival de Circo de Londrina. Gramado. Como que Gramado ficou conhecido? Por ser um lugar turístico e lindo? Sim, mas Gramado teve a sua grande visibilidade quando fizeram o Festival de Cinema de Gramado. Aí Gramado virou Gramado. Antes era simplesmente uma estação onde as pessoas iam descansar. Assim como o Campos do Jordão. O que impulsionou o Campos do Jordão foi o Festival de Inverno. Porto Alegre tem festival, Ouro Preto tem festival, Tiradentes, Garanhuns, Recife, Crato, Manaus, Fortaleza, Brasília, enfim, e daí vai. E no exterior tem um monte. Outro lugar que era turístico, simplesmente turístico, Paraty. Um lugar lindo, maravilhoso, mas era um lugar turístico. Depois que fizeram a Flip, hoje Paraty é mundialmente conhecida. Mundialmente. Todo mundo sabe do Festival Literário de Paraty. Ou seja, eu estou falando isso só para dizer, vou terminar agora, porque a Helena Inês vai falar, só para dizer que, gente, criatividade em qualquer coisa que a gente faça. Se eu sou dentista, se eu sou professor, se eu sou médico, se eu sou o que for, qualquer coisa, se eu sou bancário, lojista, eu tenho que ter criatividade na vida. A gente tem que ter criatividade na vida para transformar. A gente não é satisfeito. O ser humano é, por natureza, insatisfeito. A gente quer sempre algo a mais. E a gente, já que a gente quer algo a mais, vamos querer algo melhor, algo transformador. Então, vamos pensar em criatividade. E pensar em criatividade é pensar principalmente em movimentos culturais importantes, em movimentos artísticos importantes. Acontece aqui na Serrinha, esse festival, que todo mundo já conhece, não preciso falar, não preciso nem levantar a bola do Fábio, porque todo mundo já sabe que o festival é bárbaro. Vamos fazer outros. Vamos fazer mais. Vamos fazer outros movimentos. Vamos fazer parceria. Pessoal aí da administração, vamos investir nisso. Uma cidade que pensa, uma cidade que cria, é uma cidade que tem o seu diferencial. Bragança Paulista merece, não só porque eu sou daqui, minha família toda é daqui, mas eu acho que merece e tem potencial para fazer a diferença. Bora nessa. Obrigado. Então, boa noite. Eu achei essencial que o Guilherme fosse o primeiro a falar, porque ele é o ouro da casa, né? Não é bem a prata, é o ouro mesmo. Então, quero agradecer ao Fábio esse convite de estar aqui com vocês. E, realmente, eu não sou uma estranha em Bragança Paulista. Há 5 anos atrás, não é isso? Dentro do Festival de Serrinha, eu fiz este filme, Canção de Baal, que mostra claramente as minhas origens de teatro, porque foi o Baal do Brecht, o texto escolhido para esse primeiro filme meu. E foi um filme muito bem sucedido, né? Serrinha me deu a regra e o compasso, que o filme, inclusive, ganhou o Festival de Gramado, com o Prêmio da Crítica, com maioria absoluta, e o Fábio ganhou direção de arte. Então, é muito querido para mim estar aqui falando com vocês. Quando eu vi o Guilherme falando, vi que nós temos várias coisas em comum. Também um caminho que surge na minha vida, ainda muito jovem, com 17, 18 anos de idade, numa montagem histórica em Salvador, Bahia, no ano que eu entrei para a escola. Portanto, ainda não tinha participado como atriz nessa montagem, que é o Calígula, do Camus, não é? O que é que ele deseja, esse personagem? A lua, não é? Eu acho isso também um símbolo da arte, do artista. Ele quer o que está além dele, a lua. E, como Guilherme, também comecei muito cedo, mas comecei de uma forma bastante
vamos dizer, clássica e acadêmica, numa escola de teatro em Salvador, Bahia, considerada das maiores escolas de teatro do Brasil, de todos os tempos, que tinha um patrocínio da Rockefeller Center, quer dizer, uma escola de teatro muito rica, e da universidade, feita pelo reitor Edgar Santos, que convidou os melhores profissionais da época para participarem dessa escola, como Jane Rato, Brutus Pedreira, Martim Gonçalves, Ian Karrutska, pessoas extraordinárias, como vocês que são de teatro já devem ter ouvido falar em Laban, quer dizer, foi a própria filha do Laban, a Juana de Laban, que nos iniciou no movimento, e a Ian Karrutska era uma das maiores bailarinas tchecas, modernas, também de influência internacional. Então, eu tive essa formação ainda menina, entrei para a escola de teatro e também para a faculdade de Direito, onde eu fiz 2 anos e desisti pelo teatro. Aí, já completamente apaixonada. Temos isso. E uma paixão enorme despertou para mim durante esses 2 anos e realmente eu tinha que escolher entre uma e outra profissão, escolhi teatro. E, como sempre também na minha vida, o teatro e o cinema vieram muito ligados. Quando, na escola de teatro e na faculdade de Direito, eu encontrei um jovem da minha idade, de 18 anos, Glauber Rocha, e juntos fizemos o nosso primeiro filme, O Pátio. E a partir daí, nossa vida e também o teatro e o cinema, né, passaram a ser uma coisa só. Isso já vão mais de 50 anos, né, desse trabalho que iniciou-se assim, com essa formação, e tomou várias diretrizes. Houve um momento, que foi o momento da ditadura, um momento dificílimo, né, que fazer teatro e fazer arte em geral era um grande perigo, um perigo de vida, em que eu optei, sinceramente, pelo cinema. Achei que o cinema era mais eficaz e teria mais possibilidade de falar com o público do que o teatro naquele momento, que, na verdade, estava sendo fechado, não é? Os atores estavam apanhando dentro do teatro, como aconteceram com vários, com atores de Zé Celso Martinez Corrêa, etc. E eu mesmo não pude fazer teatro em São Paulo, fui fazer no Rio uma peça chamada Salomé, de Oscar Wilde, que também foi considerada extremamente perigosa, e nós, nas últimas apresentações, corríamos realmente risco de vida. E engraçado que nessa peça o Nanini estreia, não é? E eu também trabalhei com Marília Pêra, fazendo a irmã mais moça dela numa peça do Shakespeare, foi a Megera Donada, e também sou fã ardorosa dela. Mas, realmente, houve uma certa opção, não por falta de amor, mas houve uma opção maior pelo cinema. Mas, em momento nenhum, eu abandonei essa origem, essa fonte minha artística, de criação, que era o teatro, né? Como eu falei, o Canção de Baal veio diretamente de Brecht. E, para conversar um pouco com vocês e também ouvir vocês, eu trouxe um filme de 30 minutos, chamado Helena Zero, que passou em vários festivais internacionais e foi feito pelo Joel Pizzini. E nesse Helena Zero tem um apanhado do meu trabalho de atriz, desde o começo até 2006, quando esse filme foi feito. Eu gostaria de mostrar a vocês e depois a gente conversar um pouco com o Guilherme, com o Fábio, não é, sobre tudo, sobre cinema, cultura, teatro, a vida e, principalmente, a criatividade. Eu adorei como foi terminada a sua palestra, porque o que nós precisamos é isso, é de uma sociedade criativa, de uma economia criativa, de uma arte criativa. Precisamos da lua, é isso que precisamos. E é isso, muito obrigada, e eu vou pedir para você nos mostrar esse vídeo. Ele talvez, eu teria que apagar as luzes, e a gente talvez tenha que sair daqui, sentar do lado.